O Fantástico começa com uma reportagem exclusiva. Os nossos repórteres revelam que o assassinato da juíza Patrícia Scioli, um crime que chocou o país, foi planejado com 1 mês de antecedência. Mostram ainda que a juíza foi seguida pelos homens que a polícia afirma serem os assassinos, da porta do fórum até a casa onde morava. Você vai ver agora as imagens inéditas dessa perseguição e acompanhar os últimos momentos de Patrícia Scioli antes de ser executada. A reportagem é de Sônia Bride e Tíndaro Menezes. Fórum de São Gonçalo, 11 de agosto, pouco depois das 11 da noite. O corredor vazio é iluminado de repente por um raio de luz. Vem da sala onde funciona a 4ª Vara Criminal, ocupada durante 12 anos pela juíza Patrícia Scioli. É ela quem deixa a sala. A juíza, que condenou mais de 60 policiais e está ameaçada de morte, vai embora sozinha depois do longo dia de trabalho. São as últimas imagens de Patrícia ainda viva. Às 11h13, ela sai da garagem do fórum. Daqui até a casa dela, a juíza Patrícia Scioli percorreu 29 quilômetros. 41 minutos passando por algumas ruas pouco iluminadas. A polícia refez esse trajeto procurando por câmeras de vigilância. Em 7 pontos, essas câmeras registraram o momento em que o carro da juíza passou. As imagens que você vai ver agora com exclusividade no Fantástico mostram também que desde que saiu daqui do fórum, a juíza estava sendo seguida por gente que sabe fazer isso sem chamar a atenção. O carro vira à direita para pegar a estrada para Niterói e 3 minutos depois é filmado neste ponto. Agora preste atenção. Logo depois, a câmera de segurança mostra uma moto ocupada por 2 homens. A juíza chega a uma rodovia e percorre quase 20 quilômetros. Foram 30 minutos até que outras câmeras filmassem o carro dela. E a cena se repete. A mesma moto ainda está fazendo o trajeto seguido por Patrícia Scioli. Aqui é possível ver que o piloto está de tênis branco e calça jeans. Os 2 homens usam casacos. A motocicleta é azul. O farol da motocicleta está apagado em alguns trechos. A juíza não percebe o perigo e não se desvia do caminho que costuma fazer. 2 minutos depois, outras câmeras de segurança confirmam a perseguição. E este é o ponto fundamental para entender o plano dos assassinos. Quando a juíza passou por este ponto e seguiu em frente, ficou claro que ela ia mesmo para casa. Não havia outro itinerário possível. Por isso, os assassinos deixaram de segui-la. Foram na frente preparar a emboscada. A câmera instalada no ônibus mostra que pouco mais adiante, a moto já havia ultrapassado o carro da juíza. Às 11h53, os homens da moto entram no condomínio onde Patrícia mora. Logo depois, ela chega. A imagem do carro passando por aqui foi a última registrada antes do crime. Mesmo assim, a polícia conseguiu descobrir onde os assassinos esperavam pela juíza e como ela foi morta ainda antes que o portão da casa se abrisse. A investigação policial descobriu marcas de pneu de motocicleta atrás de um dos carros que estavam estacionados na entrada da casa. Quando a juíza se aproximou da garagem, os bandidos surgiram e o carro foi alvejado ainda em movimento. A prova, os primeiros tiros atingiram a porta da motorista da esquerda para a direita. Mas depois há marcas de tiros que entram pela janela e pela porta em linha reta. Isso porque o carro acabou parando bem ao lado dos atiradores, que descarregaram suas armas. Os lugares em que as cápsulas foram encontradas no chão comprovam que os disparos foram feitos de muito perto. Para a polícia, um dos atiradores teria usado 2 armas. As cápsulas recolhidas são de 3 calibres, 38, 40 de uso padrão da polícia e 45 de uso restrito. Munição comprada com dinheiro público. Patrícia Scioli foi atingida por 21 tiros. A necrópsia aponta como causa da morte ferimentos no pescoço e no tronco. Às 11h58 da noite, os 2 homens deixam o condomínio. Todos esses detalhes foram remontados a partir das perícias do carro, do local e do corpo. Mas a polícia foi além.
analisou os dados de mais de 3 milhões de celulares que passaram pela área entre o fórum e a casa da juíza Patrícia Acioli no prazo de um mês. E com isso conseguiu provar que o crime foi cuidadosamente planejado. Quem tramou com tanta certeza de impunidade a morte da juíza? E por quê? Segundo a polícia, a história começa no dia 3 de junho. Diego da Conceição Beliene, de 18 anos, foi morto por PMs em São Gonçalo. O caso foi registrado como auto de resistência, que é quando um suspeito resiste à prisão e enfrenta a polícia. Ele não estava armado, ele estava sem camisa, ele estava com a identidade no bolso. Onde estava essa arma, então? As investigações desfizeram a tese do auto de resistência. E os 8 policiais militares envolvidos na morte de Diego passaram a temer que a juíza expedisse um mandado de prisão contra eles. Entre os 8, os 3 acusados agora pela morte da própria juíza. Eles sabiam que eles seriam presos dentro de poucos dias ou talvez poucas horas. Exatamente. Sabiam que estava sendo expedida a ordem de prisão no processo anterior. E aí não teriam mais tempo para a execução da vítima. A vítima, a juíza. Você vai ver agora pela primeira vez as fotos dos acusados. O tenente Daniel Santos Benites Lopes e os cabos Jefferson de Araújo Miranda e Sérgio Costa Júnior. Na investigação da morte de Diego, a polícia vigiava os movimentos dos 3. E no dia do assassinato da juíza, antenas de empresas de telefonia captaram os sinais dos celulares de Daniel Lopes e Sérgio Costa Júnior no Fórum de São Gonçalo. Só que antes das 10 da noite, os celulares dos policiais foram desligados. E só foram religados quase 1 hora depois de a juíza ter sido executada. A partir daí, a polícia começou a rastrear dados dos celulares dos PMs nos dias anteriores ao crime. No dia 11 de julho, exatamente um mês antes do crime, os registros mostram a movimentação deles. Jefferson de Araújo e Sérgio Costa Júnior estavam juntos em Niterói. Eles ligaram para Daniel Lopes, que estava na zona sul do Rio de Janeiro, e foi encontrá-los. Depois, os sinais dos 3 celulares aparecem na Rua dos Corais, em Piratininga, Niterói. Esse é o endereço da juíza. Os 3 acusados, segundo a polícia, ficaram 26 minutos, das 7h43 às 8h09 da noite, juntos na pequena rua onde um mês depois a juíza foi morta na emboscada. Muitas dessas informações foram conseguidas porque as antenas de telefonia indicam a localização de todos os celulares ligados, mesmo quando eles não estão fazendo ou recebendo chamadas. Fórum de São Gonçalo, 11 de agosto, pouco depois das 11 da noite. Quando saiu sozinha no corredor, a juíza tinha acabado de assinar o pedido de prisão preventiva por envolvimento na morte de Diego, dos 3 homens agora acusados também pela morte dela. Assinou e se foi, acreditando que a justiça seria feita. Está provado que eles são os autores do homicídio. Isso não há dúvida para a polícia que esses 3 participaram efetivamente da execução da juíza Patrícia Acioli. Em depoimento, esta semana, Daniel e Jefferson negaram a acusação. Sérgio se recusou a falar. A investigação ainda precisa identificar as armas do crime, entre quase 700 recolhidas no batalhão da PM de São Gonçalo. O senhor considera que a autoria desse crime se resume a esses 3 policiais ou a outros envolvidos? O desfecho da investigação não é só para provar as pessoas que estavam na moto, para verificar se de fato há outras pessoas envolvidas.